queridos amigos, uma ótima tarde a todos. Eu gostaria de agradecer imensamente o carinho, a receptividade para conosco, para a Cobrate, agradecer a Félix, aqui na figura da Rosi, por ter nos acolhido e apoiado esse encontro. Também agradecer a Márcia e o Dario por estarem sendo os embaixadores da Abrate neste momento aqui, e agradecer a vocês por estarem presentes, e nós gostaríamos muito de trazer um abraço de todos os artistas do Brasil a vocês. A gente estava sentindo falta desse contato com o Rio Grande do Sul. Como vocês viram, né, os 4 estiveram no nosso fórum, e já não era de hoje que a gente teria muitos mais próximos. Eu podia depois apresentar para vocês um pouco da Abrate, dos objetivos institucionais, vai falar um pouco dos associados, dizer da missão da Abrate, então eu não vou falar muito sobre isso agora. Neste momento, nós vamos apenas trazer na nossa fala, compartilhar um pouco, para que a gente possa ter o mesmo entendimento da arte inserida no Espiritismo. Porque nós temos diversas cabeças pensando, diversos olhares, a arte é algo muito particular, é um filtro do espírito. Então, essa fala nossa é só para a gente poder tentar dar uma nivelada de entendimento, ou até mesmo de questionamentos, né, porque a gente também não tem que pensar todo mundo igual, acerca deste tema, para que depois a gente possa dar sequência um pouquinho da prática e abrir também para o debate sobre as dificuldades, sobre as experiências. Então, que Jesus possa estar conosco, nos iluminando, nos orientando, nos inspirando a todos, para que aquilo que a gente vai tratar aqui hoje possa se frutificar. A música dizia, né? Somos todos amigos numa missão. E essa missão do artista é uma missão muito bela, porque é uma missão que trata de levar Deus, a bondade, o belo aos corações dos homens. A missão do artista é auxiliar a implantação do reino de Deus no coração dos homens, através da beleza, do bom, e nós vamos ver isso aqui durante a nossa fala. Então, eu agradeço a todos que estão envolvidos nessa bela missão. Quando a gente fala de arte, a gente acaba lembrando daqueles estilos já mais conhecidos. Dizem que são 7 artes, agora já tem até mais. Então, nós temos ali normalmente a escultura, a pintura, a literatura, onde a poesia está inserida nela, a dança, o teatro, a música, o cinema, que é considerado a 7ª arte, mas agora a gente já tem também outras, né? O audiovisual, que a gente tem tanto feito aí dentro do movimento espírita, a arte sequencial, são quadrinhos, charts, já é considerado também outro tipo de arte, e também algumas pessoas já falam, né, da arte culinária, e por aí vai, né? A arte culinária está bem presente também no movimento espírita, não é verdade? Então, daqui a pouco a gente vai ter aí nos nossos fóruns um grupo de arte culinária, né? E quando a gente fala de arte, nós temos que lembrar lá de onde surgiu essa palavra, qual é o significado dela diante do entendimento dos homens. Vem do latim ars, que significa técnica ou habilidade de fazer alguma coisa. E até pouco tempo atrás, essa habilidade era mais voltada para algo que fosse útil. Então era aquela habilidade do artesão, aquela habilidade de fazer instrumentos que pudessem ser úteis no trabalho. E houve um momento da humanidade que essa habilidade passou também com uma função para nos auxiliar no que seria a estética e no prazer com o belo. Então a arte nem sempre ela significou essa questão do belo e da estética. Durante muito tempo ela foi aquilo para instrumentalizar realmente a habilidade para o trabalho. É uma atividade humana, os animais não fazem arte, né? Nós não vamos ver um cachorro compondo, né? Apesar de outro dia me falaram que amarraram pincéis na tomba de um elefante e pediram para ele pintar, né? Então, molhava lá a tinta e pintava um quadro. Então,
às vezes nós vamos ver um animal fazendo isso, mas ele não tem consciência daquilo que ele está fazendo, né? Mas é uma atividade humana, ligada a manifestações de ordem estética, comunicativa. Quando a gente fala estética, a gente está entrando com o lado do belo, a sensibilidade artística do belo, comunicativa e realizada a partir de percepções das emoções e das ideias. Então, nós guardem bem isso. A arte ela vai estar sempre associada a emoções. Mais do que coisas racionais, a arte vai estar ligada a emoções. E o artista, o trabalho dele é esse, de comunicar emoções, sentimentos para que despertem ideias. Isso é o olhar através da arte do homem sem uma perspectiva espiritual. Mas quando a gente adentra a doutrina espírita, se descortina vívido e belo novo mundo para nós, mostrando dimensões mais ampliadas das coisas. Então, nós vamos olhar agora esse olhar da doutrina espírita, do espiritismo, sobre as artes. E aí a gente já vai começar com uma fala de Emmanuel no livro O Consolador, onde ele traz de forma mais ampla esse conceito de arte. Não é só uma questão de habilidade técnica. Olha só, a arte pura, e aí a gente tem que estar afinado com isso aqui, ó, pura. Então, a arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Contemplação espiritual, a ligação com Deus, e a busca da arte ideal é essa busca de Deus, do belo, da perfeição. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal. O interessante é que nós vamos perceber essa palavra ideal também em outras falas. Kardec, por exemplo, lá em Obras Póstumas, ele fala assim: o que há de sublime na arte é a poesia do ideal. Kardec já falava ideal, Emmanuel também fala desse ideal, mas o que será que esse ideal? É a busca de Deus, é a busca do divino, do sagrado, do mais elevado. É a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além, essa busca que a gente quer de Deus, que polariza as esperanças da alma. Então a arte pura, ela faz isso conosco. Ela nos dá esperanças, ela nos joga para cima. E nós vamos então verificar que desde o momento que surgiu a doutrina espírita, esse assunto é tão importante que já se fala de arte de lá para cá. Infelizmente nós não temos uma enciclopédia, um único livro que fale, traga tudo de A a Z sobre arte perante o olhar espírita. Mas não faltam informações para que a gente possa estar entendendo o assunto. Então nós vamos lembrar aqui, ó, que lá no Livro dos Espíritos, né, a obra basilar da doutrina espírita, já tem lá 3 perguntas que tratam de arte, que é a 316, 565 e 566. Uma delas é perguntando: um artista que fez uma arte na vida, poderá voltar a fazer outro tipo de arte? E os Espíritos respondem: sim, porque o homem é necessário tudo conhecer, tudo fazer para evoluir. No Céu e Inferno também nós temos já citações sobre arte. Obras Póstumas, nós temos um capítulo inteiro falando sobre arte, que é até um desdobramento do que foi escrito na Revista Espírita em 1860, quando Alfred de Musset, um poeta muito famoso da França, desencarnado em 1857, ele se manifesta espontaneamente na reunião mediúnica e ele traz ali, Kardec pergunta para ele, né, assim como existiu uma arte pagã que foi sucedida por uma arte cristã, algum dia haverá uma arte espírita, e em Obras Póstumas há o desdobramento deste artigo. E na Revista Espírita, desde de 1858, já é tratado, é falado, por exemplo, da morada de Mozart nas
esferas espirituais, é tratado sobre vários assuntos de artistas e como eles se encontram do lado de lá. Sendo que em 1860 é o marco realmente desse artigo, arte pagã, arte cristã e arte espírita. Então, nós temos também na sequência, depois de Kardec, outros desdobramentos, outros autores. Leon Denis, ele tem um livro fantástico chamado Espiritismo na Arte, que inclusive o tema da nossa fala de hoje, desse encontro. E o Leon Denis, ele tinha mediunidade, mas o livro foi escrito através de um médium, onde se manifestava através desse médium um espírito denominado esteta, um espírito símbolo de alta envergadura, e ali ele discorre sobre vários conceitos sobre a arte, sobre o artista e como que essa arte, o plano espiritual, é a missão da arte. Para quem lida com o lado artístico, é indispensável a leitura deste livro. É muito importante que vocês tenham contato. Acho até que é possível já fazer uma download dele na internet, né, quem tiver noções de adquirido, porque, se não me engano, é um livro que já está até esgotado. André Luiz também, nas suas obras, ele trata várias vezes do tema arte, a começar pelo livro Nosso Lar, onde fala lá do campo da música, também nos Mensageiros fala de uma apresentação artística espiritual, e vários outros livros também ele vai tratar da temática arte. E o Leopoldo Machado, a gente tem que citar porque ele foi um dos pioneiros com relação à arte. Então, o Leopoldo Machado era muito com jovens, né, mais vegetação, e ele foi pioneiro com a dramaturgia espírita no Brasil. Aqui a capa de alguns livros onde nós vamos encontrar esses assuntos, né, o Livro dos Espíritos, a Revista Espírita, Obras Póstumas, o Espiritismo na Arte, o Consolador, Conduta Espírita, capítulo 44, um capítulo inteiro falando sobre o tema, Perante as Artes, e até de lá desse livro que tem aquela frase famosa que todos nós já escutamos, né? A arte deve ser o belo criando o bom. É de lá que saiu essa frase. Nosso Lar, como já disse, os Mensageiros, Interação Invisível, nós temos também o Espírito de Chopin se apresentando para o Ivone e trazendo algumas questões com relação a ele, a arte, a regeneração das artes. Nós vamos ver isso mais adiante. No Mundo Maior, tem uma fala interessante, onde Calderaro diz assim para André Luiz: a dança, ela pode ser, não me recordo agora exatamente a frase, mas ela pode ser tão edificante quanto uma oração. Está no capítulo 51 do Mundo Maior. Hoje existe uma certa dúvida se a dança pode ser utilizada como forma de expressão artística dentro do centro espírita, né? Algumas pessoas questionam isso, mas tudo depende de como nós estamos adequando, né? Tem coisas que a gente, depende de como que a gente leve, pode ser aplicável ou não dentro da casa espírita. É importante que tenha esse bom senso, mas espiritualmente falando, tem Calderaro aqui no capítulo 51, no maior, analisando que a dança pode ser, ter o mesmo efeito de uma peça. Temos o livro da Dramaturgia Espírita, do Nazareno Torinho, que foi lançado pela FEB. Então vejam, isso são apenas alguns dos livros onde nós poderíamos buscar informações, estudar acerca do tema. E aí agora a gente vai falar sobre as artes na atualidade. Já ali nos anos de 1860, olha só o que Kardec já trazia. A decadência das artes neste século resultou inevitavelmente da concentração dos pensamentos sobre as coisas materiais. Concentração essa que, a seu turno, é o resultado da ausência de toda crença, de toda fé na espiritualidade do ser. A impressão que nós temos que essa fala foi de semana passada, né? Uma vez que a gente basta ligar a televisão, o rádio, e nós vamos verificar o que fala as artes que nos chegam através desses meios de comunicação. É tudo terra a terra. A
não ser músicas ou atividades artísticas relacionadas a questões religiosas, o que predomina são questões materiais, né? A gente, quando busca a essência das obras de arte de hoje, vê que é tudo baseado no material. E qual que é a contribuição, então, da doutrina espírita nesse processo? Nós vamos lembrar que nesses livros, o que fica muito claro para a gente é o seguinte, dizendo que o compromisso da doutrina espírita com as artes é que haja uma revitalização, uma moralização das artes, no sentido de que possamos espiritualizá-la. Pode prosseguir. E então, a contribuição já começa com essa fala de Kardec lá em Obras Póstumas. Assim como a arte cristã sucedeu à arte pagã, transformando-a, a arte espírita será um complemento e a transformação da arte cristã. Quando a gente fala de uma arte espírita, ou de uma arte dentro do contexto espírita, e lê essa frase aqui, muitos de nós, às vezes, pensam assim, a arte espírita vai ser um gênero. No cinema, assim como existe drama, comédia, vai ser um gênero espírita. Na música, assim como existe o jazz, o pop, MPB, o gospel, vai ser um gênero espírita. Mas não é isso que essa frase quer dizer. Ela está falando de ciclos espirituais. Então, nós tivemos um ciclo que era uma arte pagã. Depois a humanidade evoluiu e teve um outro ciclo que foi uma arte cristã. E agora estamos vivenciando, cada um de nós que estamos aqui dentro, estamos fazendo parte da história nesse momento, onde nós estamos tentando ocasionar essa transformação através dessa arte dentro do contexto da visão da doutrina espírita. Então nós estamos vivenciando, fazendo parte desse momento histórico. E veja também outra coisa interessante. Não está dizendo que a arte cristã ela se substituiu à arte pagã, porque existe uma caminhada. A arte cristã, ela foi uma transformação, sucedeu a arte pagã, e está dizendo que a arte espírita será o complemento, está dizendo que ela vai deixar a arte cristã de lado, vai ser um complemento, mesmo que a doutrina espírita é uma doutrina cristã. E esse complemento também vai auxiliar na transformação dessa arte cristã. Nós vamos ilustrar agora um pouco melhor o que era cada um desses ciclos. Então, na arte pagã, o que a humanidade conseguia olhar era a questão da perfeição da natureza, era o entendimento da época. E ela expressava principalmente aquilo que a pessoa conseguia observar, que era a vida material. Então, vem desde a pré-história, as pinturas rupestres, aí o Egito, tudo são obras de arte fantásticas. E o mais interessante, volta um pouquinho, é quando a gente pega o livro Espiritismo na arte do André, isso que demorou, às vezes, séculos para ser construído, com vários braços, milhares de braços. O espírito estético diz assim, que no plano espiritual o artista pode plasmar isso aqui, questão de segundos. Não tem essa barreira da matéria. Olha que fantástico isso. Vamos lá. Então aqui são todas obras de arte colossais. A arquitetura era muito forte nessa época. Depois veio a arte cristã, representando aqueles sentimentos, aquela briga interior de céu e inferno, do bem e do mal. E era uma arte mais voltada para a questão dessa guerra interna, desse tormento, o certo e o errado. Não tinha meio termo, porque ou era o céu ou era o inferno. Não tinha como se sair disso. Então é uma arte que a gente reconhece, uma atividade, mas ela é uma arte tormentosa, porque ou é um céu inatingível, ou é um inferno que a pessoa vai se lembrar, ficar respirando eternamente. Pode passar? Então aqui os quadros que representam esse momento espiritual, e foi um momento muito rico, que a gente, depois dessa época foi o Renascimento, nós não tivemos mais artistas que pudessem vir com tanta força representar as próprias catedrais
Imagine a quantidade de pessoas que poderiam executar isso. E hoje o que representa, assim, de mais forte expressão divina, então continua sendo essa arte. E aí então chega o momento atual, onde a doutrina espírita está presente em nossas vidas. E fica interessante também um dado. O Brasil é a maior comunidade espírita do mundo. E outro dia, pegando algumas informações, algo nos assusta. A mentalidade cristã, ela é uma referência para o mundo inteiro. Menos da metade do mundo reconhece o Cristo como mestre. Então, nem falando da doutrina espírita. Estamos falando do Cristo. Tanto é que Emmanuel, em um livro intitulado Emmanuel, ele fala da necessidade de a gente ajudar na formação da mentalidade cristã no planeta, porque o próprio mestre ainda não foi entendido. Então, quando a gente fala de uma arte espírita, veja bem, nós somos uma minoria tentando, de alguma forma, traduzir essas verdades que foram trazidas pelos espíritos superiores acerca do plano espiritual e da caminhada nossa, da nossa jornada evolutiva. E uma das frases também que a gente se remete é: as artes não sairão do torpor em que jazem, senão por meio de uma reação no sentido das ideias espiritualistas. Esse é Kardec que traz a nós. E aqui alguns exemplos do que já está sendo feito hoje com a arte espírita: apresentações teatrais, a pintura, a dança, música, e vocês fazem parte disso. E o Espírito Rossini, em Obras Póstumas, ele disse que o Espiritismo irá depurar a arte. Essa depuração, ela será inspirada nos ensinamentos da doutrina espírita. E agora, eu vou correr um pouquinho mais por causa do nosso tempo, né? Mais 10 minutinhos, mas volta um pouquinho, Rogério. Toda vez que a gente falar de arte espírita, de um fazer artístico espírita, nós não podemos nos esquecer jamais do nosso guia e modelo. Questão 625 de Um Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta mais curta do Livro dos Espíritos: Jesus. Não há como a gente fazer arte espírita se nós não formos buscar nossas referências no Evangelho. Eu posso falar de reencarnação, de mediunidade, mas isso são temas que já a ciência cada vez mais comprova a existência disso, e o fato de alguém saber que vai reencarnar não significa que ela vai ser uma pessoa melhor. Então não é só trazer a parte dos mecanismos espirituais, mas acima de tudo tentar contribuir emocionalmente para que as pessoas possam se sensibilizar e querer haver motivação para que se tornem pessoas melhores. A vida futura, a boa arte é aquela que, por próprio contato com ela já não é mais a mesma pessoa, ela sai melhor. Então é uma obrigação, vocês podem dizer, da arte espírita, ou dessa arte com esse viés da doutrina espírita, as pessoas, ao terem contato com ela estarem melhores. Se ela sair pior do que ela chegou antes de eu contato, alguma coisa errada eu posso fazer artístico. Pode passar. E aí nós temos também que nos contextualizar como nós somos servidores de Jesus. Então nós temos que nos contextualizar qual é a missão dos espíritos no Brasil. E os artistas estão nesse contexto. Lá em 1873 foi fundada a Sociedade Grupo Confúcio, que foi a primeira entidade jurídica do espiritismo no Brasil. Na realidade, o primeiro centro espírita surgiu em Salvador, mas constituído juridicamente foi o Grupo Confúcio, parece que era no Rio de Janeiro, se não me engano, e lá Ismael, ele ditava algumas mensagens, e ele dizia assim: que o Brasil ele tem a missão de cristianizar. A missão dos espíritos do Brasil é divulgar o Evangelho em espírito de verdade. O que é divulgar o Evangelho em espírito de verdade? É extrair o espírito da letra. E quando a gente pega esses livros de Emmanuel, que
a gente percebe que a missão dele é nesse trabalho de evangelização, nós vamos perceber ele dizendo essa questão da formação da mentalidade cristã. Então, a nossa missão é exportar o Evangelho, e quando a gente vê lá fora, em outros países, como o Espiritismo é tratado, quando os espíritas do Brasil vão lá, o quanto é importante isso. E ele diz ainda: os que quiserem cumprir o dever que se obrigaram de nascer, deverão, pois, reunir-se debaixo deste pacto trinitário, Deus, Cristo e caridade. Então, a nossa arte, ela deverá, de uma forma, expressar isso. Onde estiver essa bandeira, aí estarei eu, Israel. E, apenas para também contextualizar, porque a nossa ideia hoje é a gente analisar alguns termos, no livro Consolador, questão 237, está lá assim uma pergunta: existe diferença entre doutrinar e evangelizar? Porque a missão dos Espíritos do Brasil é evangelizar. E a resposta de Emmanuel é: a grande diversidade entre ambas as tarefas. Para doutrinar, basta o conhecimento intelectual dos postulados do Espiritismo. Para evangelizar, é necessário a luz do amor no íntimo. Então, o artista precisa primeiro se auto-evangelizar, ter esse amor no íntimo, para que ele possa expressar isso através da sua arte. Na primeira, bastará uma leitura, nessa questão do doutrinar. Na segunda, é preciso vibrar e sentir com Cristo. É aí que entra a arte, porque a arte é isso, é vibração, é emoção, é falar do coração. O sincero evangelizador será sempre o reservatório da verdade, habilitado a servir as necessidades de outro, sem privar-se da fortuna espiritual de si mesmo. Então ele deverá criar essa fortuna espiritual nele para que ele possa comunicar. E vamos lembrar também de Alcine, no livro Renúncia, onde ela diz assim, que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, primeiro, meditada, segundo, sentida, terceiro, e vivida, quarto. São 4 passos. A gente normal consegue ser essa aqui, conhecida. E aí vem então também a necessidade da gente cuidar bem desse lado emocional nosso. Nós somos muito bons nessa parte da razão, conhecendo os conceitos da doutrina espírita, do plano espiritual, mas a gente não sabe sentir direito, a gente não vivencia diretamente esse amor que é solicitado de nós. E também, no livro Pensamento e Vida, está assim, que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus: o amor e a sabedoria. O amor é servir seu semelhante, a sabedoria é o conhecimento. Então nós temos que estar bem equilibrados com a sabedoria, com o intelecto e com a emoção. E aí vem, talvez, a grande contribuição da arte, que é justamente essa questão da emoção. No livro Consolador já nos dá algumas dicas. O livro é dividido em 3 partes: ciência, filosofia e religião. São 3 grandes capítulos. E no capítulo 2, filosofia, tem um subtítulo que é o sentimento, e quando ele discorre sobre arte, ele fala dentro do contexto de sentimento. Por que então ele não falou de arte em religião e ciência? É porque a arte está sempre vinculada à emoção, dizendo que o objetivo essencial da arte é a busca e a realização da beleza, ao mesmo tempo a busca de Deus, você expressar essa beleza de Deus, uma vez que Deus é a fonte primeira, a realização da beleza física e moral. Vamos lá? Pode passar? Pode passar? E aqui, para a gente finalizar, eu gostaria de trazer algumas coisas que a gente considera cuidados mínimos. Porque, às vezes, mesmo com a boa vontade, com o estudo, algumas coisas passam desapercebidas. E aqui é como se fosse um resuminho daquilo que, às vezes, o povo se sente de alguma forma incomodado. Algumas pessoas dizem assim: olha, a apresentação do grupo foi muito boa, mas tal coisa me incomodou. Então eu compilei aqui aquelas são as maiores reclamações, porque nós estamos fazendo e estamos percebendo isso, às vezes incomoda o público. No caso, por exemplo, da música, verificar se melodia e harmonia são compatíveis com a mensagem que se quer transmitir. Às vezes nós estamos levando uma letra de caráter alegre, mas a melodia ela puxa para o outro lado. Então, por exemplo, às vezes tem lá assim,
aquela música começa com um acorde bem tranquilo, e aí vem assim: que dia feliz, o sol lá brilha. Olha, eu estou querendo uma letra, leva alegria, esperança, né? Mas a melodia está me levando para um outro caminho. A letra quer dizer uma coisa, é um cabo de guerra isso aqui. Ou então ao contrário, quer falar de oração, de introspecção, de olhar para dentro. Aprecie. Quer dizer, não é introspecção, a pessoa está contra, né? Então, assim, qual que é o objetivo? Aquela pessoa tem motivação, você ficar atento, são detalhes, mas que eu posso colocar abaixo o que eu queria dizer com a mensagem. Outra coisa, o equilíbrio, principalmente na evangelização, às vezes estão na evangelização, os meninos estão muito agitados. Você pode estar tocando uma música para harmonizar, uma música mais tranquilinha. Ou então, às vezes, eles estão muito tranquilos, para você tomar café e aí você tem que dar uma dose de energia. A música vai possibilitar isso também. Uma outra coisa que a gente tem que ficar atento: uma música com um caráter elevado, mas a gente coloca um ritmo que exalta a sensualidade ou sensorial e a gente não consegue trabalhar o espiritual, trabalha só o corporal. Então, o que eu quero com essa arte? E outra coisa, o plágio deve ser evitado. Eu fiz uma letra bonita, não tem ninguém para poder fazer uma melodia, eu já estava no horário, né? Mas é rapidinho. O que a gente faz? Vamos buscar a música tal, que é legal, eu vou ensinar essa letra. Temos que tomar cuidado, porque, primeiro, o plágio, o autor pode vir atrás de você e exigir direitos autorais. E outra também que a gente não sabe espiritualmente o que está por trás das energias de quem compôs a música. Nós temos casos onde a música chamou, por exemplo, soldados desencarnados na Segunda Guerra, porque a música tinha sido feita em homenagem aos soldados mortos. E alguém resolveu achar uma música bonita e ficou uma letra na música. Aí a médium, o pessoal apresentando no palco a música, o instrumental, e a médium no palco vendo um monte de soldados na Segunda Guerra se manifestando no palco. Fizeram com a melhor vontade, mas espiritualmente a música carregava uma invocação. Então, isso, plágio, acontece isso. No teatro, não correr naquela situação onde 90% da peça é só uma tragédia pesada, né? Umbral. E aí, no finalzinho, encontrou a luz, né? E agora está tudo bem, encontrou o seu caminho. Pode ser que essa cena final não seja o suficiente para desembaçar toda aquela carga energética das outras cenas. Então, temos que ficar atentos se o estoque de emoções que estamos comunicando está sendo positivo ou não. É lógico que a gente vai tentar um pouco cor-de-rosa, mas tem que dosar. Expressões bruscas. Quando eu estou assistindo a peça espírita, a única coisa que eu lembro é de um grito que a personagem deu. Eu quase caí da cadeira. Depois daí, eu não consigo mais prestar atenção na peça. Eu lembro da peça, eu só lembro disso, né? Porque aquilo me marcou profundamente. Levar a alegria e o riso, mas não cair para baixos padrões, né? Palavrões, etc. Vamos saber dosar também. A alegria é ótima e é necessária, mas não vamos exagerar também, tem que ter uma certa profundidade na mensagem. E sempre possível selecionar com carinho o jogo de luz, os cenários, a música que ela compôs a peça, para que no contexto seja tudo o mais perfeito possível. E lembrar que arte espírita e arte mediúnica são coisas diferentes. Você pode ter uma pintura mediúnica que a pessoa está, de repente, ali pintando alguma coisa que é até doutrinária. Ou então compondo uma composição que veio do plano espiritual, que já pode ser doutrinária. Então, assim, a questão da mediunidade não significa que é uma arte do conceito espírita. E aqui, a última transparência, já tomei cartão vermelho ali, né? Em Elevação Invisível, Chopin, então, ele declara que ele pretende reencarnar no Brasil, país que futuramente nunca auxiliará o triunfo moral das criaturas necessitadas de progresso,
mas que tal acontecimento só se verificará no ano de 2000 em diante. Nós já estamos, né, nesse momento. Quando descerá à terra, brilhante falange, com o compromisso de levantar, organizar e sublimar as artes. Não poderá precisar a época exata. Só sabe que será depois de 2000 e que a dita falange será como que capitaneada por Victor Hugo, espírito experiente e orientador a quem se acha ligado por afinidades espirituais seculares, capaz de executar missões dessa natureza. Então, veja, está previsto uma falange de espíritos reencarnando no Brasil para moralizar a arte. Né? Quem sabe já estou aqui tendo o prazer de conversar com um dessas falanges, né? Ou todos já são essa falange, né? Então, meus amigos, essa arte ela vai acontecer, nós temos que dar a nossa cota de contribuição cada vez mais. Lembrando que, quando a gente estiver fazendo essa arte, lembrar de João Batista, quando Jesus aparece, ele diz assim: é necessário que ele cresça e eu diminua. A nossa arte nunca poderá, nós queremos aparecer mais do que a mensagem. Se isso estiver acontecendo, tem algum equívoco no nosso trabalho. Quem deve aparecer é a mensagem, a doutrina, o evangelho, são os meros instrumentos. Ok? Desculpem por ter passado o nosso tempo e obrigado, né, por essa oportunidade.